de que um dia estará contigo no paraíso. Isso é muito mais do que podemos merecer. Agora, Deus, nesse tempo em que vamos estudar a Tua Palavra, nos ajuda, nos ilumina e que estejamos prontos para receber uma porção da Tua Palavra hoje. Pedimos estas coisas no nome de Jesus. Amém. As crianças, elas podem seguir com a tia Valéria. E nós vamos aqui abrir as nossas Bíblias para Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos dar continuidade nos nossos estudos expositivos sequenciais. E é uma forma que temos de ler o livro todo e entender ele por completo. Então, capítulo 5 de Marcos, nós vamos ler a partir do versículo 21. A partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos dos vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo a multidão, o aperta e ainda pergunta quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua palavra aberta e nós pedimos a Tua direção, pedimos por iluminação. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos ajudando a entender a Tua palavra. Ajude a mim a expor a Deus, a explicar de forma clara a Tua palavra.
Me escondo atrás da cruz, atrás de Jesus, e que ele seja engrandecido. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é Senhor sobre doenças e sobre a morte. O versículo-chave de todo o Evangelho de Marcos, o que resume o Evangelho de Marcos, está no capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45, ele resume todo o Evangelho de Marcos, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso resume tanto quem Jesus é e o que ele veio fazer na terra. Jesus, como Filho de Deus, ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Ele não veio para que as pessoas viessem dar a ele tudo o que podiam dar, porque ele era o rei, era o Messias, era o ungido que tinha sido prometido para vir e libertar Israel. Ele não veio desse jeito. Jesus, ele veio como um servo, Filho de Deus, servo das pessoas, servo dos homens. E esse serviço é visto em última análise quando ele morre pelas pessoas. O texto diz, ele veio para entregar a sua vida em resgate de muitos. Essa foi a maneira mais alta dele entregar o serviço às pessoas, dando a sua vida. Uma das formas pelas quais Jesus serviu aqueles a quem ele veio salvar foi falar a verdade de Deus ao mundo que estava envolto em trevas. Lembra? A verdade, ela liberta. Portanto, as pessoas estavam cativas por causa de mentiras, por causa do pecado, por causa das trevas. Jesus, quando ele vem trazendo a verdade, ele diz, vocês acreditam nessa verdade. No momento em que vocês acreditarem nessa verdade, vocês serão libertos. Essa foi uma das aspectos do serviço de Jesus. Entregar a verdade para libertar o povo das trevas. Outra forma que Jesus veio para servir foi libertar as pessoas de certas aflições temporais. Esses milagres não eram um fim em si mesmo, ou seja, todos os milagres que Jesus fazia, curava, fazia o cego enxergar, o coxo andar, o leproso ficar limpo, todos esses milagres não eram fim neles mesmos, ou seja, Jesus ele não veio apenas para servir fazendo milagres, mas esses milagres apontavam para algo maior. Esses milagres eram um meio para um fim maior. Eles eram sinais intencionais para apontar verdades mais profundas sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ou seja, ele curava para que as pessoas pudessem olhar para ele, não para a cura. A cura era um meio para que as pessoas pudessem crer nele. Não apenas na cura, legal, estou curado, vai embora. Não. Jesus ele curava para que as pessoas pudessem seguir a ele, crendo que ele era o Filho de Deus. Os milagres eram, acima de tudo, amostras do poder do reino de Deus. Lembram? Quando Jesus ele vem pregando, ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então, para mostrar que esse reino está próximo, ele mostra milagres, ele mostra sinais deste reino. Quando ele curava os doentes e restaurava os corpos enfraquecidos das pessoas, Jesus dava um vislumbre, ou seja, ele dava uma amostra do reino em que não haveria mais doença e nem deformidade. No reino de Deus não vai ter enfermidade, não vai ter deformidade. O que eu estou fazendo aqui é mostrando aquilo que será no reino. Ninguém ficará doente, ninguém será deformado, ninguém será cego, ninguém será mudo, todo mundo vai andar, ninguém será contido pela lepra, nada. O reino que eu estou trazendo é diferente disso aqui. E a minha cura, o milagre que eu estou fazendo é para mostrar para vocês que o meu reino não tem nada disso. Quando ele expulsava os demônios, ele dava uma prévia do reino de Deus em que não haveria atividade do diabo. Ou seja, o reino de Deus, o diabo não teria poder. O diabo seria expulso. Ou, na verdade, o diabo não teria nenhum tipo de ação no reino de Deus. Quando Jesus ressuscitava os mortos, ele apresentava o reino de Deus de forma que não haveria mais morte. Quando nós vamos para Apocalipse, Jesus ele diz, na verdade o apóstolo João diz, que no novo céu e nova terra não haveria choro, ou não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, não haverá morte.
Marcos está apresentando Jesus como o servo de Deus que veio para servir, mostrando o seu poder divino, e mais agora em situações extremas, das quais os homens jamais teriam condições de resolver por eles mesmos. Por exemplo, capítulo 4, versículo 35 ao 41, nós vimos Jesus acalmando a tempestade. Os discípulos estão desesperados, achando que vão morrer. Eles acordam Jesus, Jesus diz o quê? Mar, aquieta-te. Vento, emudece-te. E na mesma hora, instantaneamente, o mar se calou e o vento parou. De modo que os discípulos, eles se olham surpresos e perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus também mostrou seu poder sobre o reino sobrenatural, quando ele expulsa aqueles demônios do homem lá em Gerasa. Vocês lembram? Jesus, ele desce do outro lado, esse homem vem em encontro a ele, e ele vê que este homem está sofrendo por causa de uma possessão demoníaca. Jesus, ele pergunta o nome do demônio, o demônio diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus, então, expele os demônios daquele homem e faz com que ele fique são, em perfeito juízo. De modo que nós terminamos o texto da semana passada, vendo que Jesus não permitiu que o homem seguisse ele, mas fez desse homem um porta-voz dele. O homem, que antes estava possesso pelo demônio, agora estava são, em perfeito juízo, dizendo: Senhor, eu quero me seguir. E pedia com insistência para seguir Jesus. Jesus não disse não. Fique aqui e vá falar para os de casa, ou os da sua casa, o que o Senhor fez por você. E esse homem, então, ele vai não só para a sua casa, mas ele vai por 10 cidades falando acerca do que Jesus havia feito por ele. Agora, o texto de hoje, ele vai nos mostrar Jesus, mais uma vez, atuando em situações extremas, das quais fogem do poder humano. Mas eu quero trazer algumas considerações sobre o texto antes. O texto ele vai nos revelar alguns contrastes muito interessantes entre os personagens que interagem com Jesus, que é Jairo e a mulher anônima. O primeiro contraste é que ambos têm posições diferentes na sociedade. Jairo é um líder religioso, é um chefe da sinagoga. Isso significa dizer que ele tinha um status bem elevado diante da sociedade. Ou seja, a sociedade via ele como um líder, como um chefe. E por ser chefe da sinagoga, é possível que ele tivesse muitos bens, muitos recursos. E as pessoas viam ele como alguém influente na sociedade. Por outro lado, a mulher é uma mulher anônima. Marcos ele não escreve, não registra o nome desta mulher. Nem sequer é mencionado o nome dela, mas ainda Marcos ele mostra a doença dessa mulher que fazia com que ela fosse excluída da sociedade. Mais para frente nós vamos ver por que ela era excluída da sociedade. A sua doença envolvia sangue e fazia com que ela ficasse impura diante das leis judaicas naquela época. E fazia com que ela fosse excluída da sociedade, porque se alguém tocasse nela, também se tornaria impuro. É por isso que a mulher está longe da sociedade, diferente de Jairo. Jairo está dali, é bem visto pela sociedade, mas tem esta mulher que é excluída da sociedade por causa da sua doença. Por causa da sua doença grave. No entanto, Jesus, ele não olha para o status dessas duas pessoas. Tanto Jairo, que é influente, como a mulher que é anônima, Jesus ele não faz diferença. Jesus ele vai atuar sem discriminar as duas pessoas, mostrando a sua compaixão e graça que alcança qualquer pessoa. Alcança qualquer um desde que tenha a fé necessária. Esse é o primeiro contraste. O segundo contraste diz respeito às situações de cada um. Jairo tinha uma filha de 12 anos que estava prestes a morrer. Podemos dizer, então, que foram 12 anos de alegria, 12 anos de cuidados, 12 anos em que ele estava se sacrificando pelo bem mais precioso que ele havia ganhado de Deus, que era sua filhinha. O termo que ele usa é minha filhinha está morrendo. Ou seja, a ideia de que ele tem um amor grande pela filha dele.
12 anos a menina tem. Em contrapartida, aquela mulher está há 12 anos sofrendo com a hemorragia. 12 anos com esse fluxo de sangue. Diferente de Jairo, são 12 anos de sofrimento, 12 anos de discriminação, 12 anos de solidão, 12 anos sem resultados. Porque ela ia aos médicos e não tinha nenhum tipo de tratamento. E o terceiro contraste, que é o mais fabuloso, é que tanto Jairo quanto a mulher só encontraram as respostas dos seus dilemas quando encontraram Jesus. A gente olha para esses dois personagens, um tem recurso, o outro não. Um tem uma filha com 12 anos, passou 12 anos tendo alegria, cuidando da sua filha, mas agora ele está prestes a morrer. Do outro lado, nós temos uma mulher que passou 12 anos sangrando, sofrendo, excluída da sociedade, mas ainda assim os dois encontram a resposta dos seus problemas em Jesus. Isso nos faz entender que todas as pessoas podem encontrar respostas em Jesus. Amém? Todos os nossos problemas, seja de quem for, podem ser encontrados em Jesus. Tu pode ser rico, tu pode ser pobre, tu pode ser saudável, tu pode ser doente, mas as respostas que você precisa só encontra em Jesus. O texto ele continua narrando, depois que Jesus ele sai lá de Gerasa, porque os donos dos porcos e a população ali em geral pede insistentemente que Jesus vá embora. Se você ver comigo, olhar comigo no capítulo 5, versículo 15, vai dizer: aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Ou seja, Jesus ele curou o homem endemoniado e a população tem uma atitude diferente daquilo que ele já havia presenciado em Cafarnaum. Quando Jesus curava em Cafarnaum e na Galileia, as pessoas iam atrás de Jesus. É Jesus, vamos lá, vamos atrás dele. E tanto é que a multidão cercava Jesus. Só que aqui, em Gerasa, a população pede insistentemente que Jesus vá embora. E nós vimos semana passada que terão pessoas que irão rejeitar Jesus. Em contrapartida, esse homem que foi curado por Jesus, ele pede com insistência para estar junto com Jesus, no versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aqueles que presenciam Jesus, aqueles que experimentam das bênçãos de Jesus, aqueles que recebem a salvação de Jesus por meio da fé, esses querem ficar com Jesus até o fim. Quando nós chegamos no versículo 21, Jesus ele está retornando para Cafarnaum. O texto diz: tendo voltado Jesus de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto ao mar. Mais uma vez ele volta daqueles que excluíram ele, daqueles que rejeitaram Jesus, ele volta para o outro lado, e aí ele recebe mais uma vez aquela multidão que quer ele. A gente sabe que a maioria das pessoas só querem ele por causa das curas, por causa das bênçãos. Mas há aqueles também que querem escutar apenas Jesus. Querem escutar acerca do reino que ele havia ensinado, que está ensinando. Então Jesus ele volta ali de Gerasa para anunciar o reino mais uma vez. E aí então a multidão cerca mais uma vez a Jesus para ouvir Jesus. No entanto, existe alguém que precisa mais da ajuda de Jesus do que o restante da multidão. O nome dessa pessoa é Jairo. O texto nos diz que ele é um chefe da sinagoga. O versículo diz assim: tendo voltado Jesus de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo,
e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu com insistência. Lembra o mesmo pedido do povo insistente para que Jesus fosse embora? O mesmo pedido do que fora endemoniado, agora quer Jesus, pede com insistência para seguir Jesus, e agora Jesus recebe mais um pedido insistente para que Jesus o acompanhe para sarar alguém. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Jesus, mais uma vez, é interpelado por uma pessoa que procura por bênçãos de Jesus. Procuram por salvação por meio de Jesus. Jairo se prostra diante de Jesus, implorando pela sua filha que está morrendo. Minha filhinha está morrendo. O pedido deste homem é comovente. É comovente porque ele ainda vê a sua filha como filhinha, como alguém que é pequenininha ainda. O texto nos diz mais para frente, no versículo 42, diz que a menina tinha 12 anos. Na cultura judaica, uma menina de 12 anos na época já era considerada adulta. Ela já tinha passado da criancice, vamos dizer assim, para a idade adulta. Mas Jairo, ele olha para sua filha e não considera a idade dela. Bom, ela já é uma adulta. Não. O termo que ele usa aqui mostra o quanto ele vê a sua filha com amor. É minha filhinha. Ou seja, mesmo que ela tivesse 12 anos, o que para a cultura indicava que havia passado para a fase adulta, aos olhos do seu pai, ela ainda era uma bebê. A bebê dele, a minha filhinha, está doente. É comovente porque o seu pedido é cheio de esperança e de fé. Ele olha para Jesus e entende que só Jesus pode salvar a vida dela, mesmo que ele tenha recursos, dinheiro, seja chefe da sinagoga, ainda assim, Jesus é o único que pode salvar a vida da filha dele. O texto nos diz que ele é um chefe da sinagoga. Isto quer dizer que possivelmente ele era do grupo dos fariseus ou dos escribas. E nós já sabemos como é que Jesus é visto pelos escribas e pelos fariseus. Ele era responsável pelos serviços ali na sinagoga daquela cidade. E a gente pode pensar aqui que não foi fácil Jairo pedir ajuda a Jesus publicamente, ele sendo um dos grupos dos fariseus. Os líderes religiosos, eles se opunham a Cristo e rejeitavam Jesus por tudo aquilo que Jesus estava fazendo e mostrando. Os líderes religiosos certamente desaprovariam o que Jairo está fazendo. Nem mesmo os líderes da sinagoga veriam o que Jairo está fazendo com bons olhos. Aquilo que Jesus havia feito e ensinado na sinagoga, há um tempo atrás, havia provocado a ira dos escribas e fariseus. Isso nos ajuda a entender por que os fariseus iriam ver Jairo com maus olhos. E todos sabemos, a essa altura, que a maioria dos líderes religiosos nunca procurariam a ajuda de Jesus, mesmo que estivessem morrendo. Mas Jairo implora publicamente pela intervenção de Jesus. Essa intervenção, evidentemente, mostra que ele crê que Jesus tem poder para curar a sua filha. A medida da fé deste homem mostra que ele acredita na eficácia do toque da mão de Jesus, mesmo diante da realidade da proximidade da filha dele. Eu sei que Jesus, ao tocar na minha filha, ela pode ser curada. A fé dele era tão grande que ele vai até Jesus, ele fura a multidão, se prostra diante de Jesus e pede: Senhor, vamos lá, a minha filha está morrendo, eu quero que o Senhor me ajude. Eu sei que o Senhor, se tocar nela, ela vai voltar a ter saúde. Mesmo com a sua autoridade, mesmo com seus recursos, ele é impotente diante de uma doença mortal, da qual sua filha é acometida. E é nesse desespero que ele se volta para Jesus, reconhecendo que só Jesus pode oferecer a cura e a salvação que a sua filha precisa. Nesse momento, Jairo, como qualquer outro pai ou qualquer outra mãe, intercede pela filha da sua filha,
à beira da morte. E aqui a gente pode parar um pouquinho e pensar ao longo da história. O homem, ou a humanidade em geral, tem tentado escapar da morte de várias maneiras. De várias maneiras. O problema é que em todas as investidas do homem em tentar burlar esse aspecto natural da vida do homem, que é a morte, é tudo sem sucesso. Tudo sem sucesso. Mesmo com os avanços da ciência, mesmo com os avanços da medicina, as pessoas continuam buscando formas de evitar o que é inevitável, que é a morte. Quando Adão peca, ou antes do pecado, Deus já tinha dito para ele: Adão, não desobedeça, porque no dia em que tu desobedecer, certamente morrerá. E aqui as mortes era a espiritual e a morte física. A morte física. Portanto, é inevitável escapar da morte. Certo? É inevitável. Ela é algo natural do homem. No entanto, a realidade universal da morte e de todas as tentativas de burlar esse aspecto natural da vida levanta uma pergunta. Em toda a história humana, alguém conseguiu vencer a morte? E se venceu a morte, será que este deu esta vitória para outras pessoas? Para que elas também pudessem vencer a morte? As respostas nós temos nas Santas Escrituras. As Santas Escrituras. A Bíblia nos apresenta um libertador, um salvador, um homem que conseguiu vencer a morte. E ao vencer a morte, deu esta vitória também a todos aqueles que crerem nele. Ele não é outro senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é a boa nova de que Deus em Cristo salva o pecador. Jesus ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Jesus também disse: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que ouvir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. Jesus também diz, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Essas afirmações são totalmente comprovadas pelo próprio Jesus quando ele mesmo vence a morte. Ele é morto, fica 3 dias sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ele é visto por várias pessoas, comprovando que ele ressuscitou dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 ao 7 diz assim: e apareceu, depois de Jesus ressuscitado, apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Jesus ressuscitou dos mortos e foi visto por muitas pessoas. O Evangelho que temos pregado aqui, ele proclama a verdade de que na ressurreição de Jesus, ele vence a morte, mas não vence só para si mesmo, ele vence para dar também a outras pessoas. Mas essas pessoas precisam crer nele. A crença é importante para que a vitória seja dada às pessoas também sobre a morte. É por isso que no final da pregação de Jesus, no Evangelho, ele diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Sem crença é impossível. Jesus, então, ao ouvir o pedido de Jairo, no versículo 24, Jesus foi com ele. Ao ir com Jairo, Jesus se mostra totalmente disponível. E ele ainda está disponível para todos nós. Amém? Jesus está disponível para mim e para você. Para todos aqueles que o invocarem. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, Jesus está disponível a todos. No versículo 24, depois que o texto diz que Jesus foi com Jairo, continua dizendo, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Então, quando Jesus começou o seu percurso junto com Jairo para a casa dele, ele viu que não seria uma tarefa fácil. Ele viu que não seria uma tarefa fácil, nem uma tarefa rápida. Por quê? Porque a multidão estava apertando Jesus. No entanto, essa dificuldade de transpor a multidão iria beneficiar mais uma pessoa. E talvez estivesse dentro dos planos de Jesus, que aquela multidão estivesse ali, apertando, dificultando a ida dele junto com Jairo, para que ele pudesse também curar uma mulher que aparecerá no meio da multidão ali. Marcos nos conta que no meio dessa grande multidão, que dificulta Jesus ir, está uma mulher. Esta mulher, diferente de Jairo, não é mencionado o seu nome, mas é detalhado o seu estado de saúde. O que quer dizer que Marcos ele se importou em detalhar como era grave o estado daquela mulher. Versículos 25 a 26 diz assim: estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Esta mulher anônima tinha uma condição de saúde bem sofrida. Ela tinha uma hemorragia crônica, fazia 12 anos. E essa condição tinha feito com que ela não fosse capaz de ter uma vida religiosa no padrão. No padrão que eu digo, ir à sinagoga, estar junto com as outras pessoas, dar o seu culto ao Senhor junto com as outras. Ela fora excluída dessas práticas por causa da sua condição de saúde. Por quê? Porque culturalmente e cultualmente essa mulher era impura. O texto de Levítico, capítulo 15, versículos 25 e 27 diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do período de sua menstruação, ou quando ela tiver um fluxo que continue além do período da menstruação, durante todo o tempo de sua impureza, ela será impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama em que ela se deitar durante o tempo do seu fluxo será uma cama impura. E tudo sobre o que ela sentar será impuro, segundo a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro e terá de lavar as suas roupas, e se lavar com água, ficará impuro até a tarde. Ou seja, essa condição da sua hemorragia crônica fazia com que aonde ela sentasse fosse impuro, o que ela tocasse ficasse impuro, as pessoas que tocassem nela ficassem impuros. Isso fazia parte da lei. Além disso, ela havia já gastado tudo o que tinha, custeando médicos e mais médicos para acharem um tratamento, mas tudo isso em vão. Alguns acham que os médicos é que faziam corpo mole para achar, mas na verdade não é nada disso. A ideia aqui é que ela padecia nas mãos dos médicos, na verdade porque ela não conseguia, ou os médicos não conseguiam achar a cura dessa doença. Lucas vai nos dizer que a mulher ela sofre por uma doença incurável. Ou seja, não era problema dos médicos, mas era problema crônico dela. Não havia cura para a sua doença. O texto nos diz que além dela gastar tudo o que tinha, ou seja, ela tinha falido tentando procurar tratamento para o seu sangramento, o texto nos diz que ela não tinha mais nada e a sua saúde só piorava. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar da sua saúde. Cada vez mais, ou pelo contrário, piorava cada vez mais. Ela não podia orar na sinagoga. Ela não podia ter um relacionamento com a sociedade normal, porque qualquer pessoa que tivesse contato com ela também se tornava impura.
Dessa forma, a mulher era tratada também com o mesmo rigor de um leproso. Lembram? O leproso ele era excluído da sociedade. O leproso tinha que morar fora da cidade. E todas as vezes que ele andava pelo meio das pessoas, ele tinha que dizer: impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem dele. Essa mulher vivia como um leproso. Mesmo que ela não falasse que estava impura, ainda assim ela era excluída por causa da sua doença. Não havia, com esse relato, nenhum tipo de esperança ou alívio para o seu sofrimento. Até o dia em que ela ouviu sobre Jesus. É uma coisa interessante. Para algumas pessoas, ouvir sobre Jesus, as coisas parece que vão melhorar. Na verdade, parece que não vão melhorar. Para algumas pessoas ouvirem sobre Jesus, rapaz, Jesus. Não sei se vocês lembram daqueles desenhos que quando a pessoa tinha uma ideia, acendia uma luz, uma lâmpada no meio da cabeça delas. Para algumas pessoas, quando ouvem Jesus, e vão até Jesus, porque já ouviram alguma coisa sobre Jesus. Para algumas pessoas, da mesma forma com essa mulher, como esta mulher, Jesus será o último tiro, a última cartada que eles terão. Não deveria ser assim, mas nem tudo é do jeito que nós achamos que deveria ser. Então ela ouve sobre Jesus, sem recursos, marginalizada por causa da sua condição, ela se aproxima de Jesus, entre a multidão, quieta, sem falar nada, sem ser percebida. E ela tenta tocar na capa de Jesus. Porque a sua única esperança de cura era Jesus. E ela não quer ser vista, ela não quer ser percebida. O versículo 27 e 28, ela diz: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás de Jesus, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque ela dizia: olha só, da mesma forma que Jairo, a esperança dessa mulher é Jesus. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Enquanto Jairo havia conhecido 12 anos de alegria e felicidade com a sua filha, esta mulher tinha experimentado 12 anos de sofrimento e rejeição devido à sua doença, gastado tudo o que tinha atrás de tratamento. No entanto, ela e Jairo compartilham algo em comum. Ambos sabiam de Jesus e sabiam que Jesus era a única esperança para o problema deles. Esta mulher supera os seus medos, a vergonha, para tocar em Jesus, acreditando que só ele podia curá-la. Esta mulher encontra em Jesus aquilo que os médicos não puderam dar a ela. Mesmo que ela não tivesse mais nada para investir em sua saúde, ela deposita sua esperança em Jesus e descobre que Jesus é o médico dos médicos. E aqui eu quero deixar uma nota, não está no meu manuscrito, mas eu quero deixar essa nota. Eu não estou dizendo que Jesus ele vai lhe curar quando você orar por cura. Eu não estou dizendo que Jesus ele tem a obrigação de lhe curar, você depositando toda a fé que você tem nele. O que eu estou dizendo é que terá momentos, terão situações em que Jesus ele pode sim intervir na vida de alguma pessoa. O que eu estou querendo dizer é que vai ter situações em que Deus irá escutar a oração de alguma pessoa que está doente e pode curar essa pessoa. Isso não significa dizer que ele tem que curar, mas que ele pode curar. Entendem a diferença? Eu vou orar, eu tenho fé, porque o texto está dizendo que aquela mulher e Jairo tiveram fé e eles receberam a bênção. E eu tenho fé igual a deles, então eu vou orar a Jesus, orar a Deus e eu vou receber aquilo que eu preciso. Não vá com essas intenções. Faça como Jesus, que seja feita a sua vontade. E talvez a vontade do Senhor não esteja de acordo com aquilo que tu queres.
2 pastores amigos meus. Ambos tinham câncer. Mais de 20 órgãos vitais afetados pelo câncer. O outro era só a próstata. Os 2 pastores, fiéis, servos do Senhor, ainda serviam o que tinha o câncer de próstata, ia pregar com a muleta, porque o câncer já tinha pegado o fêmur. O outro ia de cadeira de rodas pregar, porque não conseguia mais ficar de pé. Ambas suas igrejas oravam incessantemente por eles, intercediam por eles, eles oravam por eles mesmos. Até eu chegava a falar com ele e perguntava: e aí, pastor Zete, como é que o senhor está? Eu não estou bem não, mas eu me sinto bem. Eu sei que Deus vai me curar de uma forma ou de outra. Ele pode me curar aqui, ou ele pode me curar na glória. Eu sei que eu estou curado de qualquer forma. Mas essa é a situação, pastor. Eu não estou bem, mas me sinto bem. O que tinha o câncer em mais de 20 órgãos vitais foi curado. Fez quimioterapia, fez todo o processo. O médico diagnosticou ele curado. Aquele que tinha 20 órgãos afetados. Aquele que tinha mais propensão de morrer do que o outro. Aquele que tinha apenas o câncer na próstata faleceu. A pergunta que fica é: será que aquele que tinha o câncer na próstata tinha menos fé do que aquele que tinha mais? Será que a fé daquele outro que tinha 20 órgãos afetados com câncer era maior do que a fé daquele que tinha apenas o câncer na próstata? Ou será que a resposta mais bíblica seja: não, Deus quis curar esse aqui não. Porque Ele é Deus. Ele cura quem Ele quer. Ele faz a obra em quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer. Aquele que morreu, ele sabia que ia estar curado. Ele está curado junto com Jesus hoje na glória. Ele sabia, ele tinha essa perspectiva. Eu vou estar curado aqui, ou eu vou estar curado na glória, pastor. Ele está curado. Da mesma forma que o outro. Mas só que diferente num sentido. Ele está com o Senhor hoje. Em perfeito estado. Sem câncer. Sem sofrimento. Sem dor. Sem cansaço. O outro foi curado. Mas ainda padece talvez de algum cansaço. De tanto trabalhar. De servir os outros. Ainda trabalha em prol da igreja. A ideia, portanto, ou o bíblico é olhar para as Escrituras e ver como é que funciona essa questão da fé. Nem sempre o Senhor vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Isso não depende da sua fé, não depende do tamanho da sua fé, mas depende de Deus querer fazer, porque é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Certo? Essa mulher aqui e Jairo serão contemplados por Jesus, porque Jesus quer ensinar que todos podem ser beneficiados por ele, sendo rico, sendo pobre, tendo status da sociedade, não tendo status na sociedade. Essa mulher, então, ela vê em Jesus a esperança da sua cura. Esta mulher encontra em Jesus aquilo que os médicos não puderam dar a ela. Esta mulher, ela percebe que Jesus é o médico dos médicos. No versículo 29, depois que ela toca em Jesus, diz: e logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no seu corpo que estava curado daquele mal. Ao tocar nas vestes de Jesus, a fonte da sua hemorragia parou. Cessou imediatamente. A grandeza da fé dessa mulher consistia nisto aqui. Ela cria no poder curador de Jesus. Ela cria que Jesus era tão maravilhoso que mesmo um mero toque nas suas vestes resultaria numa cura completa e instantânea. E foi o que aconteceu.
De um momento para outro, a sua hemorragia cessou completamente. A saúde e o vigor brotaram de cada parte do seu corpo. A aflição que ela tinha, a dor que ela sentia possivelmente, já não existia mais. No entanto, a recompensa que ela recebeu não afetou apenas o seu corpo, mas afetou também a sua alma. A fé que ela tinha fez com que ela entrasse em uma comunhão com o Senhor, de modo que o Senhor a chama de filha. Versículos 30 e 31 diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se em meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? O fato de que alguém havia tocado em Jesus não passou despercebido dele. Ele sentiu, mesmo que tenha sido um trisquinho, como se diz. Ele sabia que poder que existia nele havia respondido à fé de uma pessoa. A pergunta feita por Jesus não é porque ele não sabe quem tocou. Não é por ignorância, não é porque Jesus... alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Não é por ignorância. Ele sabe exatamente o que aconteceu. Ele sabe exatamente quem o tocou. A pergunta de Jesus é mais para tirar a mulher do meio da multidão, para que a multidão veja o que Jesus vai falar com ela. Os discípulos, eles não conseguiram